Final Space é o assunto de hoje, mas não só sobre o desenho em si. Esse desenho tá todo mundo comentando na internet. Todo mundo. É um desenho engraçado porque estourou depois de ter sido lançado, muitos meses depois. Isso acontece, né? Eu acho muito engraçado. Mais uma coisa que eu não acho engraçada e que eu acho que não é verdade é que estão comparando ele com Rick and Morty. Mais uma vez, uma daquelas indicações. Tipo, a gente falou de Good Girls aqui e disse assim, ok, é massa, mas não chega dizendo que é Breaking Bad com mulheres, porque é outra coisa. Recentemente a gente fez um vídeo aqui no Uplay, que já tá lá no nosso canal. Se você não assistiu, não esquece de passar pelo vídeo e assistir, sobre animações adultas da Netflix, né? Essas animações que tem palavrão, que tem vários temas adultos, né? Vários. Coisas de cunho sexual, violência e tal. Enfim, e aí a gente falou dessas 4 séries e várias pessoas nos comentários falaram: gente, como assim vocês não falaram de Final Space? Final Space é a melhor coisa da Netflix e tal. E aí a gente foi dar uma pesquisada e tava todo mundo conversando sobre essa série, tava todo mundo comparando com Rick and Morty. Vamos dar um contexto. Rick and Morty é tipo o grande sucesso desse momento. Na verdade, já faz uns 2 anos aí que a gente tá escutando essa série direto. Mais uma vez, em Liga da Justiça, o Flash estava assistindo Rick and Morty e também estava assistindo clipes de K-pop, porque, né, venceu na vida. Mas uma galera tá gostando disso aqui. É um desenho que tem uma narrativa super rápida, completamente louca, feita para um público que tá acostumado com discurso de internet, entendeu? Internet, é Twitter, é Instagram, assim, tipo, redes sociais, as coisas que você vê passando muito rápido, Reddit, 9gag, essas coisas assim que, às vezes, a graça do negócio é justamente não ter contexto. E aquilo funciona. É confuso de propósito. Às vezes tem episódio de Rick and Morty que começa no meio da aventura, assim, eles vão explicando o que aconteceu, porque eu estava lá, correndo e falando rápido. O próprio personagem, exato, é isso. O próprio personagem principal fala muito rápido, então de propósito. Saca só, neném, eu sou que nem o Tom Cruise naquele filme Cozinha, ou sei lá o nome, naquele que ele fazia. De propósito, porque não existe mais esse tipo de paciência. E Rick and Morty, pra mim, é um sinal dos tempos, sabe? É um desenho que chegou pra mostrar que não dá mais pra fazer aquela narrativa, tipo, super lerda, de contando a história com calma, Enfim, é um fenômeno. Com certeza é um fenômeno. É uma coisa que trouxe muitas coisas de ficção científica pra dentro do desenho, que trouxe coisas que são politicamente incorretas. Totalmente. Mas que tem cuidado com algumas coisas também, né? Hoje em dia a gente não tá mais falando de desenhos dos anos 90 que faziam isso de outras maneiras. Eu quero beijar seus olhos remelentos. Mas aí chega a comparação com Final Space. Pois é, Final Space eu acho bem diferente, assim. Na verdade tem essa semelhança de se passar muito tempo no espaço. Final Space, na verdade, é praticamente todo no espaço. E Rick and Morty, eles fazem muito isso. Tem viagem dimensional, mas eles viajam para outros planetas. Tem várias coisas desse tipo. Mas eu acho que as semelhanças param por aí. Até porque um ponto bem importante é que essa questão que a gente falou do desenho adulto. A temática de Rick and Morty precisa dessa questão adulta. Pelas coisas que eles abordam, às vezes os temas não poderiam ser tratados num desenho que fosse para menores de idade, digamos assim. E Final Space não. Final Space eu acho que toda a história, eu entendo que eles botaram adulto, é legal a gente ver assim, palavrão, sangue, coisas desse tipo. Eu adoro palavrão, sangue. Revoltado. Não, mas o pessoal acha legal que fica um pouco mais real, digamos assim. Até porque o traço de Final Space é bem cartunesco, assim, é bem até infantil. É tipo o Big Mouth que a gente falou também. Sim. É infantil. Você vê um desenho infantil, não é possível. E quando você começa a ver, caraca, não é um desenho infantil. Mas a história principal, ela não precisa ter essa temática adulta. Eu poderia contar, por exemplo, vou fazer uma comparação bem ridícula, mas eu poderia contar a história de Final Space em Jimmy Neutron, por exemplo, entendeu? Coisas que vão para o espaço, naves. Mas eu só quero dizer que ela poderia ser contada sem precisar dessas coisas adultas. E Rick and Morty eu acho que precisa muito disso. Acho que ele não funcionaria de outra forma. Acho que Final Space funcionaria de outra forma. Tem isso, né? Porque assim, quando você pega uma fórmula que faz sucesso, por exemplo, a gente tem os Simpsons, que é uma grande coisa há muitos, muitos anos e obviamente várias coisas surgiram derivando disso aí, né? Sim. O próprio Futurama, que não pode ser considerado uma derivação porque é dos mesmos criadores e tudo mais. Mas aí a gente tem Family Guy, vários desses outros animes. Desculpa, Japão.
Mas e a gente tem várias dessas animações que pegaram aquela fórmula que dá certo e tentaram replicar ela de um jeito diferente, né? Eu falo Family Guy dizendo que ele deriva de Simpsons, mas não é isso aí, não. É porque, assim, Family Guy é o exemplo do que deu certo. É o exemplo de que soube pegar aquilo que estava dando certo no momento, né? O Zeitgeist daquela época. Simpsons foi o pontapé inicial, né? Pra essa questão dos desenhos adultos. Mas o Family Guy soube fazer dar certo porque ele tem a própria personalidade, ele tem, sabe, a própria coisa. É uma coisa de alma pura. E é boa essa comparação, porque houve muita comparação de Family Guy com Simpsons no começo. É uma família, o pai é meio louco. Exatamente. A esposa é bonita, o pai gordo, não sei o quê. É muito igual. Mas tipo não assim. é. Tipo, quando você vai ver, o Family Guy consegue ser a sua própria coisa. Uma delícia de família. Simpsons consegue ser a sua própria coisa. Então, como agora a gente tá vivendo essa época de Rick e Morty, né? Que tá todo mundo querendo imitar esse tipo de narrativa, tá todo mundo querendo misturar sci-fi com tudo que tá acontecendo, tipo, com a vida real. Com o humor escrachado. Com o humor escrachado, com o palavrão, com essa coisa que chama o público adulto, mas que também funciona para as crianças, porque, cara, infelizmente, palavrão hoje em dia, se a criança acessa a internet, é praticamente impossível ela não ser exposta a isso. Mas também nos anos 90 a gente não tinha acesso à internet, mas a gente tinha acesso a palavrão no colégio do mesmo jeito. Totalmente. Mas tem certas coisas que ficam naturais e de alma pura, digamos assim, e tem certas coisas que não ficam. Eu fico, pessoalmente, muito triste por Final Space achar que precisa entrar nesse trend de desenhos adultos, de palavrão, de sangue, de piada de cunho sexual e tudo mais, pra fazer sucesso. É muito triste que isso tenha que acontecer. E também é muito triste que, porque ele faz isso e tenta recorrer a essas coisas, ele tem que obrigatoriamente ser comparado a Rick e Morty, sabe? Eu acho que, na verdade, só pra deixar claro, que eu acho que muita gente deve estar adorando Final Space, a gente também acha legal. Não a gente não tá dizendo que Meu Deus, Final Space é horrível. Não, a gente comparar. gosta bastante. é legal, mas, em primeiro lugar, o sucesso que Rick e Morty tá agora é outro nível. Final Space pode até alcançar, mas ainda não. Rick e Morty na Comic Con, nas duas últimas Nossa, Comic Cons, não foram, tem tipo, como. destaque, cosplays, até aqui na do Brasil, mas eu digo na San Diego mesmo, na San Diego Comic Con, acho que de 2017, tinha uma estátua gigante do Rick na entrada. Cara, inflável. quantos memes, sabe, Rick e Morty é o material bruto do qual é feito muita coisa da internet hoje em dia, do mesmo jeito que a internet alimenta Rick e Morty, acontece o contrário, sabe? Que é uma coisa impressionante para um produto de mídia conseguir fazer, certo? Verdade. E lembrando que Rick e Morty é lá de 2013 e Final Space é agora de 2018, né? Começou em fevereiro de 2018, apesar de que Rick e Morty no começo não fazia esse sucesso, não era essa coisa toda que a gente vê hoje em dia, esse fenômeno, e também não foi tudo seguido, né? Não teve uma temporada atrás da outra e tal. Enfim, mas já faz muito tempo que tá aí. Então, se você tem a ideia de que talvez Final Space não tenha tentado... É porque copiar é uma palavra muito feia, Não, mas eu acho que nem... tirar algumas coisas, derivar algumas coisas de Rick and Morty, porque faz todo sentido. Faz. Quando uma coisa tá dando certo no seu meio, que é animação para um público específico, é óbvio que você vai tentar entender como aquela fórmula ali tá funcionando e vai tentar replicar de alguma maneira do seu jeito. Eu só acho que Final Space, em alguns momentos, falha em conseguir se estabelecer do seu jeito. Eu acho que Final Space realmente seguiu essa lógica de, vamos fazer algo tipo Rick and Morty, pegar alguns elementos, mas outra coisa que é importante dizer é que ele acaba sendo bem diferente, até a narrativa dele é diferente. Sim. Tava comentando aqui antes com a Catiuxa, eu acho que ele me lembra muito a narrativa de um anime. Sério mesmo? Sério mesmo? Que ele começa um desenho lento, ele vai aumentando, começa até meio bobo alguns episódios, e depois vai chegando do meio pro final, aí que ele começa, sabe aquele episódio? Aconteceu isso por causa disso. Eles começam a fazer as explicações, dar as reviravoltas e tudo mais, e aí que você fica, caraca, tanto que o desenho me pegou muito mais pro final do que no início. No início o final é muito bom. Você tá fazendo tanto sucesso? Eu fiquei me perguntando, entendeu? Aí fui passando, não que seja ruim, mas não tava vendo motivo. Aí depois eu comecei a entender. E eu acho que o Rick and Morty é totalmente diferente. Nos primeiros episódios ele já mostra, esse cara é assim, isso aqui é assim. E todos os episódios eles vão já com essa personalidade formada. Acho que é uma diferença muito grande, é que o Rick and Morty, ele é baseado em não se explicar. Ele compreende que você vai entender o que está acontecendo. Exato. Sem ele precisar sentar você e dizer assim, isso aqui é uma bola, isso aqui é um quadrado. No meio do negócio você vai entender que aquilo ali é uma bola e que aquilo ali é um quadrado. E tipo, você vai passar por isso rápido, dentro do contexto da loucura que é aquele desenho. Tanto é que, tipo assim, eu não acho que Rick and Morty seja para todos os públicos. Tem gente que simplesmente não entende, tem gente que não tem paciência, tem gente que não gosta, tem gente que fica nervoso, que fica ansioso com Rick and Morty. Eu já vi isso acontecendo também. Vai pro celular, né? Enquanto rola o episódio, tá no celular, porque já se perdeu. Já se perdeu e adeus, entendeu? Meu primo, claro, meu primo tentou ver um por episódio isso. de Rick and Morty solto, ele falou... Caraca, eu achei horrível. Não entendi nada. Cara, é muito difícil você vender Rick and Morty assim do nada, entendeu? Não tem. A pessoa tem que ter um ritmo muito
acelerado pra entender. E eu acho que isso é outra coisa legal comparada a Final Space. Final Space, os episódios dependem tanto um do outro que eles fazem um resumão de tudo que aconteceu desde o primeiro, em cada início de episódio, pra você não se perder. Eles explicam direitinho no início de cada episódio, com comédia também, fazendo piadas com o que já aconteceu, mas eles não deixam você se perder. Acho que esse é o objetivo de não deixar você se perder. Rick and Morty nunca teve. É o contrário de Rick and Morty. Se você não se perder em Rick and Morty, você não vai entender aquela experiência toda, né? Fora que, assim, eu acho que é uma coisa muito forte em Final Space é o jeito que os episódios ficam um pouco cíclicos a partir de certo ponto, entendeu? Que realmente é uma coisa que lembra muito a narrativa de anime, principalmente dos anos 90. Você tem aí, pra mim, uma referência muito forte a Sailor Moon, que todos os episódios eram basicamente, surgiram os vilões e eles fizeram tal coisa e dominaram criatura tal, ou então colocaram na Terra criatura tal. Então as Sailors têm que se unir, elas vão descobrir onde é que tá essa criatura e o que é, e elas vão lá e vão derrotar. E é isso, entendeu? É a estrutura geral. E o Rick and Morty, você não vê tanto isso. Ele tem uma pequena estrutura que é tipo assim, você sabe que são as aventuras do Rick com o Morty e que elas podem envolver basicamente qualquer coisa. Então é uma sombra de uma estrutura. Mas Final Space, pra mim, ele mostra bem mais essa repetitividade, digamos assim, do que Rick and Morty. Não que isso seja uma coisa ruim. Não, eu acho que funciona super bem. Na verdade, eu acho que é mostrando ainda mais como eles são diferentes. Porque Rick and Morty, ele tenta ser mais solto, assim. Um episódio solto. Assista esse episódio aqui. Apesar de tudo ter consequências. Por exemplo, eles não reexplicam o que aconteceu em episódios passados, e mas se você não tiver assistido os outros, você vai se perder em várias coisinhas coisas. Soltas, assim. Esse personagem aqui apareceu no episódio 2. Aí lá no episódio 8, tá ali o personagem no meio do cenário, você não entende. Coisas que o BoJack faz muito também. Faz muito também. Demais. Então o negócio é o seguinte, é óbvio que quando uma coisa faz muito sucesso, é muito boa, várias outras coisas vão chegar depois puxando um pouco daquela fonte, mas isso não quer dizer que tudo tenha que ser obrigatoriamente comparado àquilo, entendeu? Não são todos os desenhos que vão aparecer daqui pra frente que falam de ficção científica, que mostram espaço, que tem essas aventuras que são meio loucas, que tem palavrão e tudo mais. Não é. Por isso que eles têm que ser comparados com Rick and Morty. E a beleza do negócio é justamente isso, né? Como as coisas são diferentes, vários públicos podem aproveitar tudo isso. Justamente o que a gente falou, tem gente que não aguenta o Rick and Morty. E essas pessoas que não aguentam o Rick and Morty, que não aguentam o ritmo, que não gostam, provavelmente vão gostar de Final Space, porque se elas querem um pouco mais de contexto, um pouco mais de explicação, um pouco mais de cuidado de você não se perder dentro daquela história ali, Final Space entrega isso, cara, muito bem de bandeja pra você e é ótimo. Eu acho que a comparação que tu fez é a mais certa, eu posso até fazer outros. É só você comparar Simpsons com Family Guy, por exemplo, agora que nem falar só de séries. Star Trek, Star Wars, tipo, um aparece, o outro surge na mesma linha, mas é faz totalmente diferente. Exato. Acho que é por aí mesmo. Então, assistam as duas séries. Sei lá, eu acho que Final Space, agora que tá estourando, vai ter uma segunda temporada, talvez terceira, e eu acho que a série pode evoluir daqui, pra cá. Não sei se alcança Rick and Morty, mas tem muito potencial. Acho que eles podem trabalhar, podem usar mais, agora que a galera já tá gostando dos personagens, já se apegou, dá pra usar muito mais. E, cara, a primeira temporada, querendo ou não, a própria série, ela tá tentando descobrir o que é que ela tá tentando descobrir do que é ela é feita, né? É pequenininha, 10 episódios da primeira temporada. E tanto é que quando vai chegando mais no final, você já tá super preso à série, já é completamente diferente do começo, né? Então as próximas temporadas só tem a melhorar isso aqui, que já é muito bom. Exato, mas é diferente, é a sua própria coisa. Eu acho que nos pontos que assim, se eu fosse fazer uma crítica a Final Space, é justamente isso, é que ele tenta pegar coisas de outros desenhos, tipo Rick and Morty, tipo o próprio Family Guy, tipo o próprio Simpsons, que ele não precisa, ele não precisaria, mas ao mesmo tempo... uma personalidade muito maior do que ele tem atualmente. Exatamente. Imagina os últimos episódios, você que já assistiu o Final Space, imagina uma temporada inteira no ritmo dos últimos episódios. Ia ser sensacional, e acho que é isso que eles podem fazer. Eu acho que é isso que vai deixar o futuro da série cada vez maior e melhor. Eu acho que quando você começa uma coisa, você tenta se manter na zona de conforto o máximo suficiente até você se sentir seguro pra sair dela. É totalmente compreensível. A zona de conforto é justamente isso. O que tá fazendo sucesso, a gente vai tentar replicar um pouco mais. A gente vai tentar pegar disso aí. E agora que Final Space descobriu aonde é que ele tá ali dentro, descobriu o tipo de sucesso que pode fazer com a própria narrativa, com a própria cara, com a própria alma de desenho, da animação completamente diferente e única que é, daí, meu amigo, só vai decolar. Aquela, né? Uma piada sobre espaço, do nada. Desculpa. Ainda bem que eu nem tinha me tocado, eu tava pensando aqui em outras coisas. Perdão, me arrependo. Tava contando meu drama aqui no grupo. Qual? Que eu encontrei um Pokémon que não tinha. Ai, meu Deus. Aí eu gastei 3 frutinhas com ele. Consegui pela primeira vez uma bola curva excelente. 6 Pokébolas. E tu não pegou? E o bicho fugiu. Tem uma história de uma criança, no céu tem pão, e morreu.